Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 2. A gente vai continuar o tema aí. Ponha em prática, ponha a sua fé em prática. E hoje a gente vai continuar essa história desses 4 rapazes. Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Tirando Daniel, os outros 3 nomes são ótimos para você colocar no seu filho, se você não teve filho ainda. Daniel é muito comum, mas os outros são muito legais. Aliás, eu conheci o Misael. Mas a gente tem esses 4 rapazes aqui que estão tendo sua fé desafiada nesse contexto de cativeiro, e o Sadal explicou um pouco pra gente isso aqui. A gente está falando do povo de Judá. Lembra que na história de Israel, depois de Salomão, o reino que era de Saul, Davi, depois Salomão, ele foi dividido em 2, numa guerra interna. Então ficou o reino do norte, que chamava Israel, e o reino do sul, que chamava Judá. O reino do norte caiu em cativeiro mais ou menos uns 200, 300 anos antes do que a gente está vendo aqui. E aí depois cai o reino do sul, que é Judá, que era um reino que os reis eram fiéis a Deus. Só que mesmo assim, de pessoas pecadores e que tinham problemas ali, ele acaba caindo. Então a gente está falando desse povo de Judá, então, que foi levado cativo para a Babilônia, que a estratégia babilônica era essa. O que eles faziam? Eles conquistavam uma terra, pegavam a melhor parte daquela terra, digo pessoas e tesouros também, levavam para a Babilônia, que ficava na Mesopotâmia ali, e lá naquela região lá da Babilônia, eles catequizavam, eles reeducavam essas pessoas aos princípios babilônicos, à cultura babilônica, para que quando essas pessoas voltassem para o seu espaço, elas levassem a Babilônia com elas. E aí, aquela terra que já tinha sido conquistada agora fosse culturalmente babilônica também. Essa era a estratégia, tá? A estratégia. Eu vou fazer uma lavagem cerebral aqui para quando o cara voltar lá, ele deixar de ser judeu e ele ser babilônico, né? Essa era a estratégia que Nabucodonosor estava tentando fazer com a nata de Israel. Quem vai lá para a Babilônia são as pessoas mais saudáveis, mais bonitas, mais inteligentes, com as melhores formações. Os pobres, igual a gente, ficou tudo lá em Judá, lá em Jerusalém, sofrendo. Quem foi para a Babilônia foi o pessoal de mais capacidade, vamos dizer assim. Só que aí Nabucodonosor aqui não sabia, mas ele estava fazendo aquilo que Deus queria fazer. Porque Deus tem sempre um plano que ele está fazendo. Ele tem um plano só de redenção da sua criação, e ele está fazendo ele faz de tudo conforme a sua vontade para que isso aconteça. E Nabucodonosor nem sabia, mas ele estava fazendo o que Deus queria. E esse é um ponto importante para a gente entender. E por que é importante a gente entender isso? Porque você é desafiado pela sua fé para continuar fazendo as coisas do jeito certo muitas vezes. Isso já aconteceu comigo. Porque assim, sabe quando você está fazendo do certo, mas ninguém está percebendo, não está dando resultado tudo. E isso é um dos maiores desafios. Porque às vezes, claro, o desafio é fazer do jeito certo porque a gente é pecador. Mas também quando você consegue, não, eu vou me posicionar, eu vou fazer desse jeito. É você ser constante nisso. É você manter isso. Por quê? Porque as pessoas vão te desafiando, as coisas vão te desafiando, aí você fala, pô, eu estou fazendo do jeito certo, mas não está dando certo na minha perspectiva. E é difícil. Já aconteceu isso com você? Porque comigo acontece sempre. Eu já compartilhei um pouquinho aqui em situações de trabalho em que estão pedindo para que eu faça alguma coisa que eu entendo que não é ético, que é até imoral, e eu falo, não, eu não vou fazer, porque isso não agrada a Deus, e eu me posiciono, já me posicionei já, e sofri por isso. Fui abençoado também, mas sofri por isso. Falei, não, eu não vou fazer, isso é errado. E aí eu mantenho a minha posição. E a nossa expectativa sempre, a gente faz essa conta na cabeça, né? Eu faço o que é certo, eu vou receber as coisas boas. Eu vou ser abençoado, eu vou prosperar. A gente tem quando a gente estudou Jó, eu falei sobre isso. Esse raciocínio da meritocracia muito da retribuição. Isso aí chama doutrina da retribuição, que é, eu faço bem, recebo bem, faço mal, recebo mal, e sempre vai ser assim, essa matemática é assim. Só que se você olhar para a própria Bíblia, para a história que Deus revelou para a gente, não é sempre assim. Muitas vezes o nosso senso de justiça é deturpado, não é igual ao senso de justiça de Deus. A gente falou muito sobre isso ontem aqui na escola bíblica, quando a gente está falando de Apocalipse e tudo mais. Então a gente fica esperando, não, eu fiz bem, eu vou ter que colher bem. Se eu fui justo, ético no meu trabalho, eu vou ter que virar diretor lá.
Isso tem que acontecer, tem que ser assim, tem que ser assim. Quem disse? Muitas vezes a gente se persevera num tipo de posicionamento, num tipo de atitude, numa vida de santidade, e as coisas não acontecem do jeito que a gente estava esperando e o resultado não vem aquele que a gente espera. Só que a gente tem que entender que Deus não é tão urgente e não está limitado e controlado pelo tempo como a gente está. Então, muitas vezes, a sua perseverança, que agora parece uma eternidade, é um pedacinho do plano de Deus para que lá na frente algo grandioso aconteça. Para que lá na frente algo de extraordinário que você nem percebeu e talvez você nem saiba vai acontecer. Por quê? Porque a gente está falando de um Deus que governa toda a história e que, como Jó fala no final do livro de Jó, que a gente já estudou, Jó fala assim para Deus, depois que Deus explica para ele quem Deus é. Porque Deus não explica para Jó por que Jó sofreu. Ele só fala para Jó quem que ele é. E aí Jó olha para isso e fala assim, entendi, bem sei que o Senhor pode fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Por quê? Porque Ele é Deus. E mesmo que eu não entenda o que está acontecendo agora, nessa minha vida que é muito curta, muito pequenininha, Deus está fazendo a obra dele. E o mais importante é o plano dele de redenção que está acontecendo e você pode fazer parte disso. Queria trazer um exemplo para você de alguém que perseverou de forma muito simples, com dificuldades, com dúvidas, e sem nem saber, a história da sua vida depois impactou o mundo. Alguém já leu o livro O Diário de Anne Frank? Alguém já leu aqui? Ótimo. Anne Frank foi uma menina, uma adolescente, judia holandesa, né? E ela, durante o período da Segunda Guerra, a família dela, ela, pai e mãe, acho que um irmão ou dois, eu não lembro agora, faz muito tempo que eu li isso, mais uma família e mais um outro senhor que era um dentista, foram refugiados, colocados num porãozinho, numa salinha que ficava no escritório onde o pai dela trabalhava. E aí as pessoas do escritório foram lá, como que era o nome da mulher? Mib, alguma coisa parecida com isso, eu não sei falar holandês, então eu não vou saber pronunciar certinho. Mas ela ajudava, ela levava comida, tudo, e eles ficaram nesse espacinho, confinados por mais de 2 anos. E pensa, você não consegue ficar com as mesmas pessoas uma semana num lugar preso. Imagina 2 anos, até com o pessoal da sua família, quando você fica muito tempo junto, começa a dar umas faíscas. Imagina 2 anos com uma família que nem a sua, às vezes. Então eles ficaram lá confinados. E a Anne, ela decidiu fazer um diário, ela decidiu registrar esse período. E o diário dela é muito singelo, ela é uma adolescente escrevendo. E ela fala assim das dores, dos medos, das dificuldades. Você vai ver isso, é claro, não tem como mentir, né? Não é igual aquele filme A Vida é Bela, que acontece na mesma época, e o ator lá, é o Marco Benigni, né? O personagem dele tenta mostrar ou criar para o filho dele um mundo em que eles não estão num campo de refugiados, eles não, refugiados não, né? No campo de concentração, eles não estão lá. Ele tenta fazer de tudo para que o filho dele não entenda isso. Não, o diário de Anne Frank é muito real. Eles estão sofrendo, eles estão com dores, tudo mais. Mas, se você prestar atenção, e tem muitas vezes que ela fala isso no livro, e é um livro, uma leitura que eu te indico, tá? Faça essa leitura. É um livro muito bom. Ela confia em Deus, ela é judia, ela confia no mesmo Deus que a gente, né? Talvez não messiânica, mas confia em Deus. Como Abraão, no Deus do Antigo Testamento, ela confia e ela tem esperança na humanidade. Ela acha que ainda tem bondade no coração das pessoas e ela espera um tempo em relação a isso. Ela tem essa expectativa. Mesmo no meio das dores, das dificuldades ali, que ela também reclama da vida também, porque é difícil mesmo. Eu não vou nem falar que ela estava errada. Não tenho nem como fazer a conta de como que é passar pelo que ela passou. Mas ela tem uma atitude de esperança, não, vamos continuar tudo. O que acontece é que depois desses 2 anos e pouco, os nazistas encontram esse esconderijo e ela vai para um campo de concentração e ela morre no campo de concentração, tá bom? Ela não conseguiu, ela não viu a esperança. Só que a Mib, que era a mulher que cuidava deles, encontra esse diário dentro desse sótão. E ela pega esse diário e entrega para o pai dela.
O pai da Anne, que é o Otto Frank, que é a pessoa. Ele não morreu no campo de concentração. Eu acho que é o pai ou o irmão, agora não lembro, mas beleza. Entrega para ele. E aí, então, ela sempre falava, porque isso era uma coisa que movia a esperança dela. Eu quero ser escritora. Um dia eu vou impactar o mundo, eu vou influenciar as pessoas com o que eu escrevo. E aí, só que ela não conseguiu fazer isso, ela morreu adolescente ainda. Só que o pai dela publica o livro. O pai ou o irmão, eu não vou lembrar agora, desculpem. E aí, a gente tem esse livro até hoje, que é um dos livros desse tema, nesse espectro, né, da Segunda Guerra e tudo mais lidos da história, dos mais vendidos, um best-seller até hoje. É um livro que é muito vendido até hoje. Você acha fácil, sabe quando você vai num shopping e tem aqueles livros baratinhos de R$10 no meio, assim, no meio do corredor? Lá tem esse livro, para você ter noção. Sempre tem, inclusive. É um livro muito conhecido. Mas o ponto aqui, gente, é a perseverança dessa menina no sonho, na fé que ela tinha em Deus e na esperança de que o mundo ia ficar melhor depois. Ela nem viu isso. E ela, na verdade, ela viu o contrário até, porque quando ela foi para o campo de concentração, deve ter sido milhares de vezes pior do que ter ficado no esconderijo 2 anos. Ela não viu isso, mas a perseverança, a fé dela foi usada por Deus, e eu creio nisso, depois para impactar milhares e milhares de pessoas. Porque como eu me emocionei aqui, e outras pessoas que já leram devem ter se emocionado também, você também vai se emocionar se você ler, com certeza. Se emocionar e ter, primeiro, ficar indignado com a maldade humana, mas e também, por causa das palavras dela, ter esperança em Deus. E se alguém que estava sofrendo tudo aquilo tinha esperança, por que eu não vou ter? Então, a ideia aqui é, fé não é fugir da dor, não é fugir da situação, mas é perseverar no meio da situação, confiando de que Deus vai usar aquilo, a minha perseverança e aquela situação toda para fazer a obra dele, independente do que eu vou ver, do que eu vou desfrutar ou não. Porque a história da humanidade não é sobre mim, é sobre Deus. Então eu persevero olhando para ele e confiando de que ele vai fazer aquilo que ele quer. Isso nos ajuda a lidar com as coisas e a gente sim vai desfrutar de bênçãos através disso e a Bíblia nos mostra isso. Eu não estou falando de prosperidade, eu não estou falando de riqueza, mas a gente pode falar que a Bíblia diz que aquilo que a gente planta, a gente vai colher, e a gente sempre colhe do tipo que a gente planta. Você sempre planta, se você planta maçã, você colhe maçã. É isso que acontece. E a gente sempre colhe mais do que a gente planta. Você planta uma semente de maçã e nasce uma macieira. Então, pensando nisso, a gente vai olhar para Daniel aqui, porque Daniel plantou, perseverou no primeiro capítulo. O primeiro capítulo foi uma coisa muito simples, talvez aos nossos olhos, perto do impacto que vai ter agora, que a gente vai ver no capítulo 2. Porque no primeiro capítulo de Daniel, ele é só um rapaz, ele e seus amigos, que sim, foram levados cativos e tudo mais, a situação é complexa, mas lá onde... gente, vocês não colocaram o relógio, eu não sei quanto tempo eu já falei, tá? Me ajuda aqui, Débora, então, por favor. Só para alertar aqui, porque você sabe que eu com o relógio já perco a hora, imagina sem. No primeiro capítulo, Daniel é desafiado e seus amigos a comer, a participar da cultura da Babilônia. A gente não sabe qual era o tipo de comida, se o problema é que a comida era consagrada a algum deus ou não, a gente não sabe disso. Mas sabe que ele decidiu não se misturar, e foi uma decisão simples, teria um impacto negativo muito grande se Deus não estivesse conduzindo, porque o Aspenaz estava com medão se ele chegasse para o rei e falar, se vocês não estão comendo a comida do rei, eu vou falar para o rei, ele vai matar a gente. Então ele estava com muito medo disso, mas foi uma coisa simples, porque eles ficaram muito bem, muito saudáveis. No final do capítulo diz que eles eram os mais sábios, os mais inteligentes, eles ficavam na presença do rei, falando tudo o que precisava para ele, tudo que ele queria saber, eles estavam lá orientando o rei, sendo guiados por Deus. Então, aqueles rapazes, aqueles estagiários bem novinhos ali, acabaram, por causa da sua perseverança, estando num lugar de graça, no espaço de bênção. Que não só para eles, porque eles continuaram vivos, mas porque eles estavam dentro do ambiente do rei, influenciando aquele rei. E a gente vai ver o impacto disso aqui, tá? Na história de Daniel. Mas, como Daniel, todos nós temos esse desafio de perseverar.
E a gente vai aprender com Daniel que isso pode impactar o mundo, como a gente viu com a Anne Frank também, como a gente podia lembrar de muitas outras histórias. E talvez você não vai ver o impacto, mas persevere, porque Deus vai usar a sua adoração, a sua santidade, a sua vida que glorifica Ele, para cumprir a obra dele, porque é isso que Ele quer fazer. Então continue, persevere. Então vamos olhar aqui para o texto então, que eu já falei, conforme ali, 15 minutos, e eu preciso terminar aqui hoje. Né? Então vamos para o texto aqui. Eu já expliquei então o cenário, eles estão lá cativos, continua a mesma coisa do capítulo 1, é um pouquinho de tempo depois. A gente tem três personagens muito importantes aqui, que a gente deve, quando estiver lendo a história, pensar neles. O primeiro é Deus. Deus é o condutor dessa história, pensa nisso sempre. Ele está conduzindo essa história. Não foi sem querer que Judá foi para a Babilônia, não foi sem querer que Daniel e os seus 3 amigos estavam na corte do rei, nada disso foi sem querer. Tudo que está aqui tem um propósito nas mãos de Deus. Tudo que está aqui. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é Daniel, a segunda personagem, ou o segundo personagem, a segunda pessoa. Por quê? Porque é aquele que Deus vai usar para revelar o seu plano e a sua vontade. E a terceira pessoa é Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor aqui é um símbolo também, além de ser uma história real, é uma pessoa real, ele também é um símbolo de poder e de mostrar para a gente que o homem não tem poder sobre o plano de Deus. E que a gente deve perseverar porque o homem sempre está sujeito àquilo que Deus vai fazer, não importa o tamanho do homem. Isso é um ponto muito importante, porque às vezes, pensando em política, por exemplo, alguém assume o poder em algum lugar, no nosso país ou em outro, e a gente fica, meu Deus, acabou o mundo. Agora vem a Terceira Guerra Mundial. Podia até vir, não tem problema. O ponto é, se vier ou não, não é porque alguém quis, mas é porque Deus está governando a história. E se Deus não quiser, não vai vir. Não importa o tamanho do poder que alguém tem, ele sempre está sujeito à vontade de Deus, à justiça de Deus e à soberania de Deus. Aliás, quando a gente lê Jó, eu vou falar porque a gente estudou Jó recentemente, até o inimigo, até o diabo, que a gente acha que tem todo o poder aí, tem gente que fala mais dele do que de Deus, ele é um cachorrinho na coleira. Se você ler Jó, você vai ver que o que ele faz é porque Deus fala, pode fazer, não pode fazer. Ele nem consegue fazer o que ele quer. A única coisa que ele pode fazer, que ele faz do jeito que ele quer, é mentir, porque ele é o pai da mentira. Mas é só isso, porque nem poder para fazer o que ele quer ele tem. Porque ele é limitado pelo poder e a soberania de Deus. Então, aliás, que inclusive já perdeu. Ele já perdeu na cruz. Mas então a gente tem esse aspecto aqui. Então vamos ler o texto. Primeiro trecho, eu vou ler do 1 ao 13, o capítulo é um pouco longo, então eu vou fazer uma leitura grande, e aí eu vou explicar esse trecho, tá? Vamos lá. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse, tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei, ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos, esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer, conte, ó rei, o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu, já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei,
Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Então, o que acontece aqui, Nabucodonosor, um rei muito orgulhoso, você vai ver isso mais para frente em Daniel, muito orgulhoso, muito soberbo, teve o seu sonho e aquilo estava incomodando ele. A gente vai entender, eu já vou dar um spoiler aqui, vou contar a parte da frente, esse sonho foi dado por Deus para ele, tá? Isso é, Deus se revelava dessa forma. Lembra que no Antigo Testamento não tinha a Bíblia escrita como a gente tem hoje, em que Deus revelava a sua vontade. Então ele lá, porque ele não tinha revelado tudo o que ele queria ainda, lá ele usava sonhos, profetas e tudo mais, para revelar coisas que não estavam escritas ainda, que foram escritas depois para a gente, já estão reveladas hoje. Mas ele fazia isso. Então ele usa Nabucodonosor, porque Deus tem um plano, lembra? Muito maior do que a gente está vendo, para que o registro disso aconteça e a gente possa chegar até a gente. E a gente vai ver o que ele sonhou aqui. Mas então ele tem o sonho, e aí ele chama os caras lá, as mães de Ná lá da época, lá, o pessoal lá, os leitores de tarô, chama os caras lá para fazer a leitura da situação para ele. Só que ele fala assim, tá bom, rei, conta pra gente o sonho que a gente vai interpretar. Aí ele falou, assim fica fácil, né? Porque eu conto pra vocês, vocês inventam qualquer coisa, vocês mentem pra mim, e aí eu vou sair aqui enganadão. Eu quero saber a verdade. Então faz o seguinte, vocês não são bons? Vocês não são os astrólogos, os magos? Cara, vocês me falam qual foi o sonho e o que significa. Vocês não são os bons? O que eu tô pensando agora? Tem aqui, entendeu? É mais ou menos assim a ideia. A ideia foi essa. Então, ele faz esse desafio pra eles. Aí eles, não, rei, conta o sonho que a gente interpreta. Ele, eu sou bobo? Ó, faz o seguinte, vou falar aqui sério com vocês. Se vocês não fizerem o que eu estou pedindo, vocês vão morrer. Se vocês fizerem o que eu estou pedindo, tudo bem, vou até abençoar vocês, vou até dar coisa boa para vocês, vou até enriquecer vocês, vou até presentear vocês. Aí eles falam, rei, desculpa, é impossível fazer isso. Isso só um Deus pode fazer isso. E a gente é mortal, não tem Deus aqui, um D minúsculo para eles. E aí, então, fica esse desafio aqui. E às vezes, eu já quero fazer uma pequena aplicação, às vezes o mundo te apresenta uns desafios meio impossíveis assim mesmo. Assim, Deus, não faz sentido isso aqui. Não tem como, Deus. Olha o que estão pedindo, olha o que a vida está me pedindo, que é o Senhor, né? Porque é Deus que está conduzindo. Não tem como, Deus. Então isso acontece. Só que Deus estava preparando essa situação. Se você lembrar do capítulo 1, Daniel, Misael, Azarias e Ananias, eles estavam na corte do rei. No final do capítulo 1 diz que tudo que o rei precisava fazer, ele perguntava para eles, porque eles eram muito sábios. Deus estava desenvolvendo aqueles 4 adolescentes, porque eles eram jovens adolescentes, para esse momento aqui. E só passou um tempinho, o intervalo aqui, talvez 1 ano. Só passou esse tempo aqui. Mas Deus estava preparando aqueles rapazes para essa crise, porque agora chegou uma crise pior do que a da comida. Porque lá na comida podia dar certo ou errado, mas comer comida saudável ia dar certo. Foi a decisão de Daniel. Mas aqui, o que Daniel falasse, ou o que alguém conseguisse falar ou não, era exemplo, era significado de vida e morte. Lá também era, mas lá era mais, talvez o desafio era menor, de dar errado ou certo. Aqui, adivinhar o que alguém está pensando, porque a verdade está na cabeça do rei, é só ele falar, não, é mentira, acabou. Então, é muito complexo isso. E aí, então, é um desafio que, realmente, na perspectiva humana, é impossível lidar com isso. Eu não acredito nos astrólogos, mas eles estão certos nessa afirmação. Aqui eles não sabem nem adivinhar, tá certinho. Não, é impossível. Mas vamos lá, vamos ver o que Deus está conduzindo aqui e como a perseverança de Daniel muda a situação. Vamos ver a partir do versículo 14 agora. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar... é a partir do 12, quer dizer. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Lembra que no final do capítulo 1, eles estavam entre os sábios do rei agora, tá bom?
Então vamos lá, continua. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele lhe daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Olha que coisa incrível. Se para os magos isso era impossível, para Daniel foi possível porque ele crê no Deus dos impossíveis. E esse aspecto é muito importante, porque aqui é onde a gente vê fé em prática. É aqui, é nessa hora que a sua fé é colocada em prática. E é no processo todo, não é só na hora da oração. Porque, pensa bem, olha o que acontece aqui. O Arioque vai matar Daniel e os seus 3 amigos. O texto fala que Daniel age com sabedoria. Olha o que diz o texto aqui, ó. Quando Daniel, no versículo 14, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Não é desespero, é confiança. Olha a expressão, a gente está falando de um jovem que está na presença do seu executor. A pessoa vai matar ele. E ele fala com bom senso, fala assim: calma, Arioque, eu confio, vou parafrasear tudo aqui. Eu confio num Deus que vai resolver isso aí. O texto fala que Daniel vai falar com o rei. Ele não chegou para Arioque com medo e falou: Arioque, faz o seguinte, me dá um tempinho que eu vou tentar resolver. Nem vai falar para o rei, espera um pouquinho, eu vou tentar. Ele não faz isso. Daniel sai da presença de Arioque, vai na presença do rei, não era qualquer um que pesava na presença daquele trono, e fala: me dá um tempo que eu vou te dar a resposta. O texto está falando de bom senso, não de medo e desespero. Isso é colocar fé em prática. E eu sei que isso é um desafio tremendo. Eu não estou falando que é fácil. Estou falando que a gente está vendo o exemplo. Eu não estou falando que é fácil, eu estou falando que é possível. Eu não estou falando que não vai doer. Pode doer tomar esse tipo de decisão. Mas você crê num Deus dos impossíveis. Então é possível fazer isso, não é impossível. Se Deus nos dá o exemplo de alguém que é tão pecador quanto nós, que é Daniel, porque Daniel não é maior do que a gente, ele é um homem como eu e vocês homens, e é um ser humano como todos nós aqui, com seus mesmos desafios, mas que foi capacitado por Deus para tomar essa decisão, para conduzir dessa história. Então ele busca sabedoria, não desespero. E aí então, o que a gente enxerga aqui? A gente vê que colocar a fé em prática não é algo passivo, do tipo, então eu vou sentar, eu confio em Deus, não vou fazer mais nada. Não. Daniel fala com Arioque, com bom senso, refletindo, e ele vai falar com o rei, agindo, porque ele não ficou quieto, não fugiu. Eu confio, Deus vai me proteger, então eu vou fugir. Não. Ele foi lá na presença do rei, se posicionou e falou: não, rei, deixa eu falar com Deus, eu já não fiz isso. Imagina a história, né? Eu não fiz isso da outra vez. Eu falei que ia dar certo e deu. Eu confio no Deus aqui, deixa eu fazer. E ele foi lá então, e aí ele chegou com seus amigos, porque não é um negócio assim, eu consigo, não, Deus consegue. Falou assim: galera, agora a gente bota o joelho no chão. Agora a nossa fé tem que estar em prática. Porque a gente confia que Deus pode fazer. A gente não tem noção do que aquele rei sonhou. Mas Deus pode falar isso pra gente. Então, vamos orar aí. Bota nós 4 joelhos no chão. Vamos fazer uma vigília aqui. E aí, vamos confiar em Deus que Ele pode fazer isso.
E o texto diz que eles fizeram isso. E qual que é a resposta que Deus dá para Daniel? Ainda não deu a resposta aqui, mas olha a resposta de Daniel para Deus em relação na sua oração. Deus, eu entendi quem o Senhor é mais ainda agora. O Senhor governa a história, o Senhor tem todo o poder. Glórias ao Senhor, porque o Senhor permitiu que a gente soubesse o que aquele rei sonhou, porque a gente não ia conseguir fazer isso. Estou parafraseando a oração aqui, mas o Senhor consegue, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Isso é colocar a fé em prática. E entender que Deus sim pode te capacitar para lidar com isso. De formas extraordinárias às vezes. Sabe aquela situação que você olhou assim e você falou, não, eu confio em Deus, eu vou fazer. E aí o resultado veio depois de um negócio que você falou, se eu tivesse planejado não tinha dado certo. De tão incrível que foi. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Se eu tivesse escrito, se eu tivesse feito um projeto, não ia acontecer desse jeito. Por quê? Porque esse é o seu Deus, ele faz coisas impossíveis. É nessa hora que ele se manifesta de forma miraculosa, quando é o impossível, porque o possível, ele te capacita para você fazer, porque ele quer fazer através de você. Mas o impossível é a hora dele, é a hora que ele vai brilhar, que ele vai mostrar a glória dele e provar pra gente que a gente não tem que ter dúvida de que ele é Deus. E aí o que ele faz aqui, Daniel entende isso. Aí a gente chega talvez na parte mais importante desse capítulo, que eu não vou desenvolver os detalhes dela, eu já vou te desafiar. Se você quiser saber os detalhes desse trecho que eu vou ler agora, você vai ter que vir no dia da escola bíblica, no dia 29. Aí você vai ter que vir, não tem jeito. Não tem jeito. Eu não vou falar aqui, você vai ter que vir. Então você me fala, se quiser vir, dá seu nome. Mas eu vou falar um pouco do resumo, do conceito principal desse trecho aqui, tá? Para você entender o que está acontecendo aqui. Daniel 2, de 24 a 45. Agora um trecho maior, tá? Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse, não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. E imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse, encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por sua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Primeiro ponto aqui, rapidinho. Olha o propósito que Daniel entende aqui. Isso aqui não é para mim. A minha perseverança e a minha fé não é para mim. Não é porque eu sou maior que alguém, mas é porque Deus tem um propósito maior que eu. Isso é muito importante a gente entender. Por isso que a gente persevera. Não porque eu vou receber alguma coisa, mas porque Deus tem alguma coisa para fazer. É por isso que a gente persevera. Então vamos continuar. Vamos lá. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, e o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram parte de ferro e parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem o auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi este o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és
a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés, os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. É como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou ferro, bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fossem apresentada uma oferta de cereal e incenso. Vamos ficar por aqui, por enquanto. Olha o que está acontecendo aqui. Então Daniel revela. Então, pelo resultado final, a gente já entendeu que sim, Deus revelou que o homem tinha sonhado e que ninguém sabia, que estava só na cabeça dele. Impossível acontecer, aconteceu nas mãos de Deus. Quando Daniel está aqui revelando o sonho, e eu vou falar do que deve impactar e talvez fazer a gente refletir aqui sobre o sonho. Não vou falar dos detalhes. Venha na escola bíblica, mais uma vez, que você vai ver os detalhes. Eu não vou falar dos detalhes aqui. Mas, basicamente, o sonho que Deus está revelando aqui, essa estátua que tem vários metais que está sendo destruída, né, do ouro, que é o mais valioso, mas é mais frágil, até o ferro. O ouro é mais valioso, mas é mais frágil. O ferro é menos valioso, mas é mais resistente. Então é uma progressão aqui daquilo que vale mais, mas é frágil, para aquilo que vale menos, mas é mais forte. Só que se mistura com barro e também mostra a fragilidade daquilo também, porque nem ele é perfeito. Mas a gente vê então essa estátua que representa tanto Nabucodonosor quanto reinos que vão vir depois dele, muito poderosos. Mas mostra, porque aquela pequena pedra que destruiu e esmigalhou eles, que eles não são eternos e absolutos, eles são frágeis. O homem é frágil, o homem é passageiro. Tiago fala que nós somos como o vapor da onda, a flor que nasce hoje morre amanhã. Então, nós somos passageiros. Não importa o tamanho do poder de alguém, da força de alguém, ela é um cisco na presença de Deus. E aí, então, Deus está mostrando para Nabucodonosor e para a gente também, através dessa profecia, dessa revelação que ele faz através de Daniel, que, calma aí, não confie em você, deixa eu fazer, porque eu estou conduzindo a história e não importa o tamanho do reino, não importa o tamanho do seu poder, da sua capacidade, eu te despedaço com uma pedra. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro significado. O outro aspecto disso, e aí aponta para a gente consegue entender isso agora, porque Deus foi revelando isso depois, essa pequena pedra é Jesus Cristo, e esse reino é o reino de Deus, que não foi uma mão humana que fez e jogou a pedra. O texto fala que ela não vem de mãos humanas. Essa pequena pedra, que é a mesma ilustração que Jesus diz lá, fala lá na frente, que é o reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é bem pequenininha, depois ela vira uma árvore tremenda, grandiosa. É a mesma ilustração aqui. Essa pequena pedra esmigalha esses reinos e se estabelece como um reino eterno. Para a gente entender que nesse processo todo de entra rei e sai rei, tem um Deus que está governando a história, e a história, o clímax vai ser o reino dele, estabelecido e completo, acima de tudo. E não é mais uma estátua que alguém fez, mas uma montanha gigantesca. A ilustração aqui é muito forte em relação a isso.
E é Deus que está revelando e mostrando aqui. O reino humano é passageiro, de Deus é eterno. Mas o ponto aqui é para você entender também a questão e olhar para Daniel, que é outro personagem aqui agora. Olha como um rapaz, que talvez, quando a gente olha para os nossos adolescentes e jovens aqui, fala assim, esses aí não, vai demorar uns 10 anos ainda para valer alguma coisa. A gente olha, entendeu? É um rapaz que a gente não daria essa credibilidade. Mas Deus usa esse rapaz para revelar e como parte do plano dele de redenção e para revelar uma verdade eterna. É por isso que a gente deve perseverar na nossa fé. Porque a perseverança, mesmo que a gente não veja o resultado que a gente quer, mas a perseverança na fé em Deus, em agradar a Deus, faz parte do plano dele de redenção e ele vai mostrar uma verdade eterna através disso. O mais importante, e talvez o mais importante, mas um outro aspecto tão importante quanto é que quando a gente permanece fiel e persevera, a gente é um retrato, um quadro pintado da glória de Deus. E a perseverança de Daniel e a oportunidade que Daniel tem aqui agora de abençoar tanto a nossa história, porque está aqui uma revelação que nos impacta e nos ensina e nos fala sobre o plano de Deus, mas impactar um rei. Olha a descrição que Daniel faz de Nabucodonosor. Não tem nada nessa terra criada, nesse chão, que você não seja governante hoje. Esse é Nabucodonosor, e realmente a Babilônia era um reino tremendo. Só que esse homem é impactado pela glória de Deus, porque o texto fala que ele se ajoelhou. E a gente vai ver, Nabucodonosor é um problema, porque ele é muito orgulhoso. Mas a gente vai ver esse cara se convertendo a Deus. E começa aqui esse processo. Ele se ajoelha na presença de Daniel, glorificando a Deus. Porque ele olha para esse Deus e fala, isso é tremendo, isso é muito forte. E aí então, a gente tem os últimos versículos aqui, que acontece o desfecho disso, que é a partir do versículo 46, que eu já comecei a ler, né? Mas aí no 47, o rei disse a Daniel, não há dúvida que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são Misael, Ananias e Azarias, tá? É o nome babilônico deles, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Olha o impacto que Deus faz com a perseverança de Daniel. Ele estava num lugar que estava oferecendo as melhores coisas para ele, que eram todas fora do padrão de Deus, e tudo aquilo que é fora do padrão de Deus tem a ver e tenta atender e atacar os desejos humanos. Então, tudo que é fora do padrão de Deus normalmente vai ser mais atrativo para a nossa carne. Paulo fala isso, né? A carne deseja as coisas da carne, o espírito deseja as coisas do espírito. Então, provavelmente Daniel, seus amigos, estavam num lugar que, como não tem o padrão de Deus aqui, tudo que satisfaz a carne estava presente. Só que esses 4 rapazes perseveram nisso. Não, eu não vou me misturar. Eu vou confiar em Deus. Aí, diante de um desafio tremendo deles, eles continuam confiando em Deus e perseverando. Mas vocês vão morrer, calma, deixa eu orar, Arioque. Eu vou falar com o rei, deixa eu falar com Deus, que Deus pode fazer isso. E ele persevera. E olha o impacto tremendo que isso tem. Primeiro, na nossa história, porque Deus usa Daniel para revelar verdades para a gente. Segundo, na vida de um rei que naquela época tinha um poder incrível. E ele reconhece que Deus é Senhor de reis, que Deus está acima dele. Então a glória de Deus é revelada ali. Então, persevera na sua fé. Seja fiel, porque a sua fé pode impactar o mundo. Mesmo quando parece que não faz diferença. A sua oração silenciosa, a sua integridade no trabalho, a sua constância, tudo isso Deus vai usar para o plano dele, para fazer a obra dele e para impactar a história, porque ele tem uma história que ele está conduzindo. E pode ser que você não veja esse impacto, mas isso vai acontecer. Eu tenho certeza disso. Porque Deus mostrou isso na história, que ele faz desse jeito. Ele usa homens e mulheres perseverantes para impactar o mundo. E mesmo que não seja aquele impacto que passou na televisão,
mas o impacto que é o impacto que ele quer, que são vidas transformadas e chegando na presença dele e reconhecendo que ele é Deus. Que isso é o mais importante, não importa se você está num livro de história. O importante é que você foi usado por Deus para que pessoas tenham seu nome escritos no livro da vida. Esquece livro de história, isso passa. Alguém um dia vai queimar e vai falar que é mentira. Mas o livro da vida está na mão de Deus, na mão do Cordeiro, e é ele que escreve seu nome lá. E de lá ninguém tira, no dia que ele escreveu está lá. E o mais importante, tanto o seu quanto daqueles que Deus vai te usar para alcançar, porque a sua perseverança mostra a glória de Deus. Continua andando, continua firme onde Deus te colocou. A Babilônia não é o fim, é um tempo, é um momento. Isso é passageiro, continua firme. Ora com confiança, Deus faz a mesma coisa que ele fez com Daniel. Talvez ele não precise te revelar a história da redenção, porque ele já fez isso. Mas ele faz impossíveis hoje da mesma forma. Talvez não esse impossível aqui, não é necessário, a Bíblia está completa, a gente já sabe tudo que a gente precisa saber. Mas ele pode fazer impossíveis aos nossos olhos, com certeza, e ele faz hoje. Então confia em Deus e sirva com excelência. A sua fidelidade naquilo que é simples, no ordinário, no comum, a sua excelência nisso vai ser usada para o extraordinário. Porque é onde você vai estar pronto. Provérbios fala que olhe para um homem que faz aquilo que faz com excelência. Ele será posto na presença de reis. Salomão escreveu isso e não tinha acontecido a mesma coisa com Daniel ainda, mas aconteceu igualzinho. Um rapaz que foi excelente e perseverante naquilo que eles tinham se disposto a fazer, foi colocado na presença de um rei. Isso é muito importante. Mas a fidelidade de Daniel, eu vou encerrar aqui agora, eu estou atrasado, eu preciso encerrar, mas isso aqui é muito importante. A fidelidade de Daniel aponta para um outro exilado que foi fiel e foi colocado na presença de reis também. E manteve o seu olhar para a sua responsabilidade, para a sua missão, sem abandonar, que é Jesus Cristo. Jesus é o exemplo de alguém que perseverou e perseverou até a cruz, até a morte. E a Bíblia fala que ele foi exaltado depois disso, foi colocado no trono. Efésios diz que ele está sentado à direita de Deus, como um corregente ali, como o mesmo Deus regendo ali. Porque ele é o próprio Deus, a Trindade está regendo e governando a história junta. Ele está lá fazendo isso. Mas ele perseverou, e ele é o exemplo de perseverança para a gente. Tanto ele é o exemplo que o autor de Hebreus, exatamente quando vai falar de perseverança, fala de Jesus Cristo. E ele diz assim, ó, portanto também nós, Hebreus 12, versículo 1, tá? Depois que ele fala dos heróis da fé, que foram pessoas que perseveravam na sua fé, o autor de Hebreus fala assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Mais uma vez fala da direita aqui, né? Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Jesus é o exemplo, e ele nos capacita para viver esse exemplo. Então, persevere. Jesus perseverou até a cruz. Em amor por mim e por você, ele desprezou a vergonha. Ele não deu valor para a vergonha. Eu passo vergonha, não tem problema. O mais importante é Deus. Ele perseverou. Aí você fala, ele é o próprio Deus. É, mas ele também é 100% homem. Ele também foi desafiado como um homem. Ele sofreu. O que suar sangue pela ciência é possível. Numa situação de estresse intenso. Isso é possível. Só que foi quase zero registrado na história. Além do texto bíblico, que é verdade e a gente sabe disso. É possível, mas a ciência nunca conseguiu observar. Então, possivelmente, não, na verdade, então foi o estresse mais intenso que um ser humano pôde passar na face dessa terra foi o que Jesus passou. Porque é possível, mas ninguém nunca viu, só ele. Então, o ponto é, a gente deve ser imitador de Cristo. E Cristo nos dá o exemplo de que sim, a gente deve perseverar. E a perseverança é porque a gente quer glorificar a Deus, não porque a gente quer ver o nosso resultado.
Daniel ali tinha o risco de não conseguir. O Daniel tinha o risco do rei ouvir e falar, é verdade, mas eu vou falar que é mentira porque eu não gostei desse cara. E pronto. Mas ele perseverou. Então, persevere e seja usado por Deus para impactar o mundo.